Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Voltei a gravar um vídeo no domingo aí de novo. Realmente está muito sumido aí, né? Muito serviço, não muita coisa, né? Mas hoje vamos trazer um conteúdo bem bacana para vocês aí. Para quem não me conhece, meu nome é David, eu faço parte da comunidade Sem Codar, né? No qual eu aprendi o Bubble, né? O Bubble é uma plataforma no code para desenvolvimento de aplicativos, né? Então, se você ainda não conhece esse canal, nesse canal eu falo do meu jeito, né? De uma forma bem simples aqui. Eu não sou youtuber, né? Mas eu tento passar meu conhecimento aí para vocês aí para poder também, assim como eu, né? Poder ganhar vida com o Bubble, né? Então hoje a minha vida mudou com o Bubble e a gente consegue aí sustentar a família, né? Crescer profissionalmente, né? E para mim virou um grande negócio, né? Então, se você está começando essa jornada, se inscreve no canal, né? Dá um curtir aí no vídeo, né? E vamos para cima, né? Então, hoje, pessoal, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre quando usar listas e quando usar registros no Bubble, né? Registros. Quando eu falo registro, eu falo inserção no banco de dados, né? Isso aqui é um pouquinho mais avançado, então se você ainda não tem noção de como é que funciona isso, eu sugiro que você veja outros vídeos primeiro, entenda como é que é os conceitos de inserção no banco de dados, né? Como que funcionam as listas, né? E se você ainda não sabe por onde começar, né? Eu sugiro que você faça o curso da comunidade Sem Codar. Então é muito simples, só você entrar aqui em semcodar.com.br e lá você vai ter uma masterclass onde vai falar tudo sobre o Bubble, como é que funciona. E foi assim que eu aprendi, né? Então hoje eu consigo viver de Bubble, né? Eu trabalho a partir da minha casa, aqui no meu quarto, na verdade, né? E a gente tem conseguido aí sustentar a família, tá? Então depois você dá uma olhadinha aí se você ainda não conhece, tá? E dentro do curso existe um módulo bem interessante que fala sobre performance e escala, né? E eu vejo dentro da comunidade que é muito comum, né? Isso acontecia comigo também, né? Da gente criar muitas listas, né? Da gente criar registros e listas ao mesmo tempo, entendeu? Então hoje eu quero mostrar como que você pode estruturar o banco de uma forma simples, bem didática, bem prática, né? E que não vai dar problema para você no futuro, né? Então aqui nesse módulo, né? Ele é baseado num livro. E esse livro aqui, um desenvolvedor do Bubble, né? Ele conseguiu otimizar, né? Aplicativos, entendendo como é que funcionava o Bubble. Então o Bubble ele é uma máquina, né? Vamos dizer assim que ele é uma estrutura, funciona como uma máquina. E essa máquina ela tem suas limitações, elas têm suas vantagens, desvantagens, assim como qualquer carro, vamos dizer assim. Você seria o mecânico, né? E para você ser um bom mecânico, você tem que entender como que funciona a máquina, né? Então esse guia aqui tem 156 páginas, né? Você pode comprar também, é baratinho, 5 dólares, acho que ou 15 dólares, uma coisa assim. E você pode ler, né? Bom, mas se você tiver na comunidade, então o Renato Assi, né, que é o instrutor aqui, ele colocou todas as situações, como é que funcionam e tal. E depois que eu vi essas aulas, né, eu entendi melhor como é que funcionava o Bubble. E aí eu passei a estruturar melhor os meus bancos de dados, né? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui numa clínica, né? Quando que a gente usaria lista e quando que a gente usaria um registro? Para exemplificar um pouco, eu vou aqui, né? Entrar no, deixa eu ver aqui, ó, na tabela user, né? Dessa aplicação aqui. Nós temos a quantidade de inputs, que é uma lista de números. Então isso aqui é uma lista, né? Então para criar uma lista dentro de uma tabela, claro que você tem que ter uma tabela para você ter uma lista, né? Então as listas elas funcionam dentro das tabelas. E a primeira coisa que nós temos aqui é a limitação do número de registros dentro da lista, tá? Então, por exemplo, quantos registros eu posso colocar dentro de uma lista? Eu posso colocar até 1000 registros. Segundo o Bubble, são 1000 informações que tu pode salvar dentro de uma lista. E isso é pouco, dependendo do conteúdo, é pouco, né? Então, por exemplo, se você está fazendo um aplicativo aí de mensagens, né? Você vai ter aqui a tabela mensagem, vou colocar uma tabelinha aqui, né? Vamos colocar aqui mensagem do tipo texto, não é uma lista, aqui que você cria lista, tá?
Ó, não é uma lista, então eu não vou marcar essa opção. Então é um campo normal que eu estou criando aqui só para mensagem, tá? Então eu criei uma tabela mensagem e o texto aqui, né, uma mensagem que seria um texto também, né? Dentro da tabela user, eu poderia criar agora uma lista de mensagens deste usuário, certo? Então aqui já vem a primeira dica que eu vou te dar, ó. Tome cuidado com as listas e entenda o conteúdo, o que vai ser salvo, para você não ter problemas de performance lá na frente, né? Como eu falei, as listas têm limitações de 1000 registros, certo? Então como que você faria isso? Quero salvar aqui uma lista de mensagens deste usuário, né? Então como é que você faz? Você vai criar aqui um novo campo e vou colocar aqui, ó, mensagens, né? E aí você vai lá na tabela mensagem e marca essa opção lista, ou seja, múltiplas entradas, tá? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar, para simular isso daqui, né? Toda vez que for inserida uma mensagem aqui, por este usuário, que é o criador, eu vou também atualizar essa lista, né? Então como é que a gente faz isso? Então, vamos fazer bem rapidinho aqui, só para vocês verem. Depois eu vou dar um exemplo de como funcionaria isso como uma clínica, né? Só pegar um input normal aqui, vou botar aqui. Vou colocar aqui mensagem. Podia colocar um multiline input, né? Mas é só para a gente entender o que está acontecendo aqui, tá? Digite a mensagem. Então nós vamos cadastrar aqui a nossa mensagem, né? Então eu vou colocar aqui, não pode estar vazio, show de bola. E quando esse input for alterado, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma mensagem, né? Então vou criar uma mensagem com todos os campos aqui. Este input é o valor que a gente quer salvar, né? Não vou salvar ainda lá no usuário, tá? Não, na lista de mensagem do usuário eu não vou salvar, certo? Aqui ele já vai funcionar, certo? Mas eu vou colocar só um botãozinho aqui, mas na prática eu não vou colocar botão nenhum. Vou deixar só no Enter mesmo e vou fazer o seguinte: quando ele terminar, quando ele fazer a seleção, ele vai limpar o input e ele vai voltar de novo, né? 7 focos nesse próprio input, tá? Então na prática o que nós vamos fazer é criar várias mensagens aqui e eu vou mostrar para vocês no banco como é que vai funcionar isso. Vai ficar um pouquinho longo esse vídeo, tá? Mas espero que você entenda, né? Que às vezes não tem como de fazer uma coisa muito rápida, né? Mas vamos lá. O importante é você entender o conceito, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou inserir aqui 5 mensagens. Olá, dei um Enter, tudo bem? Como vai? Tudo certo? Tá? Então eu estou inserindo, toda vez que eu insiro aqui, ele faz um registro no banco, tá? Então se eu vier aqui em mensagens, ó, todas as minhas mensagens estão aqui, tá? Aqui está salvando o criador, mas só que como eu não estou logado, beleza, né? Então não tem como ele salvar a pessoa que está, se ele não tiver logado, obviamente, então não tem como salvar. Então para isso eu vou logar aqui, vou ver se eu tenho algum usuário aqui, fulano. Vou logar como fulano aqui, tá? Só pra gente ter a mensagem salva. Teste de novo. Olá. Blá, blá, blá. Beleza? Agora eu já tenho um usuário aqui, ó. Certo? Ó. Vamos lá em mensagens. Ó, agora eu já tenho um usuário aqui, tá? Então olha só, gente. O que nós temos aqui? Então as mensagens do usuário tal. Só que lá no usuário, lembra que eu criei um campo, né, do tipo lista? Se eu vier aqui, né, eu só tenho os inputs, mas mensagem eu não tenho nada. Então eu não salvei essas mensagens aqui, né? Mas na mensagem eu tenho quem que criou ela, né? Então por aqui eu já poderia fazer uma busca, né? Então busque todas as mensagens cujo usuário seja o fulano, ok? Então ele já ia me trazer essas 3 mensagens aqui, tá? Mas o que eu quero que você entenda é a diferença entre registro e listas, né? Então olha só, a lista ela não é isso aqui é um registro. Toda vez que eu insiro uma linha nova, tá? Essa parte aqui, ó, 7 entradas, né? São 7 registros, então cada um desses é um registro novo, tá? Então tudo isso aqui são registros, beleza? Então vamos lá. E como é que funciona a lista? Eu quero fazer o seguinte: quando eu criar uma nova mensagem, eu também quero fazer uma alteração, make change to thing, volta aqui, em quem? No usuário logado, né?
E no que você quer alterar? Eu quero alterar mensagens. O que eu quero fazer? Adicionar o que? O passo 1. O que é o passo 1? Uma nova mensagem, ou seja, a mensagem que eu acabei de criar, tá? Então aqui para não confundir, eu vou deletar aqui, só para vocês verem, né? Então, mensagens. Vou deletar tudo, beleza? Ok. E agora o que eu vou fazer? Vou entrar aqui em user de novo, né? E aí eu vou ver que o fulano, ó, não tem mensagem nenhuma, tá? Então vamos lá. Então agora, gente, eu vou fazer isso aqui, ó. Teste, blá, 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 ok? Então eu fiz 4 inserções ali, tá bom? Então como eu fiz 4 inserções, vamos lá nas mensagens. Ó, mensagens eu tenho 5, né? Eu tenho 5 inserções, na verdade, tá? Então 5 inserções. E aí na tabela usuário, o que eu faço agora? Olha só, eu venho aqui e eu vejo que existem, olha lá, cada mensagem dessa é um daqueles registros que estão gravados na outra tabela. Então isso que é uma lista, tá? Então é assim que funcionam as listas. Qual que é o problema desse tipo de situação aqui? É que as mensagens, eu acredito que vão ultrapassar 1000. Numa conversa de chat, imagina quantas mensagens você tem. Se você salvar essas mensagens aqui, o que vai acontecer? Vai chegar em 1000 e o Bubble vai dizer não, agora chega. E aí você vai ter problemas. Se você usa isso daqui, né, em algum lugar, você vai ter problemas, tá? Então qual seria o correto aqui? O correto seria, primeiro, não salvar a mensagem aqui. Não precisa, tá? Não tem necessidade. Então, se você já tem as mensagens aqui, ó, você simplesmente faz uma busca por todas as mensagens cujo usuário seja o fulano, né? Ou o usuário logado, enfim, né? Então aqui, ó, você já tem a informação que você precisa, né? Então isso você precisa tomar cuidado. Então isso aqui, gente, não está correto. Isso aqui está errado, tá? Então não pode fazer assim. Agora eu vou dar um exemplo de uma coisa que ficaria interessante você usar lista, né? Então, sei lá, dias da semana. Eu vou salvar aqui dias da semana, né? Vou salvar aqui nome do tipo texto. Então criei uma tabelinha nova e vou colocar aqui dias da semana, tá? Vou colocar aqui segunda, ok? Vou colocar aqui terça, vou colocar aqui quarta, vou colocar quinta, podia ser meses do ano, tá? Enfim, mas eu tô só dando um exemplo para vocês entenderem a essência, né? Sexta, sábado e domingo. Então eu poderia também usar a Option 7 aqui, né? Mas eu não vou falar de Option 7 agora, senão vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Então eu tenho 7 dias na semana, beleza? Então com 7 dias na semana, eu tenho 7 registros, né? Uma outra coisa interessante é que o Bubble ele não permite que a lista se repita. Ou seja, eu quero salvar aqui dias que esse usuário vai vir na academia, sei lá, dias de aula, né? Enfim. E aí eu vou colocar aqui do tipo dia semana e vou colocar uma lista. Eu preciso marcar essa opção lista, tá? Senão não vai ter os dias da semana como lista, só vai permitir um registro. Aqui ele vai permitir vários registros, tá? Então vamos lá. Então eu quero salvar aqui nesse usuário todos os dias que ele tem aula, ok? Então vamos lá. Como é que eu faria isso? Eu entro aqui. Claro que eu faria um formulário para isso, né, gente? Mas eu tô só simplificando aqui e vou colocar domingo, segunda e terça, tá? Vamos dizer que tem aula no domingo, né? Então domingo, segunda e terça são os dias que esse usuário tem aula. Isso tá correto, tá? Então eu usaria desta forma, não tem problema. Por quê? Porque eu tô salvando aqui, né, a informação dos dias da semana que esse usuário vai vir na aula, tá? Então eu conseguiria fazer isso. Por quê? Porque, pensa comigo, são 7 dias na semana, não tem como chegar a 1000 dias, né? Então, desta forma, está correto, tá? Agora, por exemplo, produtos que esse cliente comprou, né? Lembra, se ele comprar muito produto e ultrapassar 1000, você vai ter problemas, né?
Se não ultrapassar, você pode usar sem problema nenhum. Então acho que agora você já entendeu um pouco o conceito de registros e de listas, né? Então eu tenho aqui registros, são os dias da semana, e eu tenho aqui listas onde eu coloquei os dias de aula dessa pessoa, tá? Então aqui está correto, ok? Então, se tu quiser salvar aqui o mês de aniversário, se bem que seria mais fácil criar um campo data, né? Mas enfim. Mas eu acho que você já entendeu a essência, né? Se não entendeu, dá uma olhadinha de novo nesse vídeo que eu acho que você vai pegar. Mas o que eu gostaria que você prestasse atenção agora? E eu vejo que acontece muito lá na comunidade, né? Do pessoal criar lista para tudo, né? Então, eu peguei aqui, eu gosto muito de dar esse exemplo da clínica, né? O que seria uma clínica? Clínica médica, né? É uma clínica médica. Vamos pensar numa clínica médica, tá? Então, essa clínica médica, ela tem o que? Médicos. Aqui eu vou pensar numa estrutura multi-empresa, tá? Então, eu sempre faço meus aplicativos pensando que vai ter mais de uma clínica usando o sistema, né? Eu sempre faço assim. Se tiver só uma, beleza. Agora, e se tiver mais de uma, você já tem que refazer o aplicativo ali, a lógica dele, né? Então, eu sempre faço multi-empresa, tá? E o que é multi-empresa? É você poder ter 5 clínicas ao mesmo tempo usando o mesmo sistema. Isso é escalável, né? Então, você pode criar um SaaS, né? O que é um SaaS? Software como serviço. Você pode alugar o teu software para várias clínicas e assim obter uma renda mensal, tá? Eu faço isso também e é bem bacana, né? Que todo mês está entrando dinheiro, é bem legal, né? Mas assim, qual seria a estrutura que eu vejo que seria correta, né? Ao meu ver, tá? Então, eu posso estar errado em muitas coisas, né? Mas pela minha experiência que eu percebi aqui, um modelinho bacana de você seguir seria esse, né? Sempre pensar na tabela e o que vai ser salvo nela, tá? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos ter aqui na clínica? Nós vamos ter aqui médicos, nós vamos ter pacientes, nós vamos ter convênios, né? O que mais que nós vamos ter aqui na clínica? Nós vamos ter uma tabela de... Eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou ter uma tabela de procedimentos, tá? Procedimentos. Deixa eu maiorzinho aqui. Eu vou ter também uma tabela de... que mais? Exames que a gente faz. De repente a clínica faz exames, né? Enfim. Aí outra coisa que a clínica pode ter é especialidades, né? Então, quantas especialidades? Você não vai criar para cada clínica uma especialidade e vai repetir várias, né? Por exemplo, se tu tem 5 clínicas de cardiologia, você não vai inserir, né? Obviamente, 5 textos, cardiologia, 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 cardiologia. Não, você vai criar uma tabela, um banco de dados, com uma inserção só, chamada cardiologia. E depois você adiciona, né, na clínica. Não entendeu? Tudo bem. Vamos lá que a gente vai conseguir destrinchar melhor essa estrutura aqui, tá? Então vamos lá. Então, eu vou fazer aqui nessa mesma aplicação aqui, eu vou colocar aqui, ó, clínica médicos, tá? Então eu vou começar a criar essa estrutura aqui. Clínica médicos, clínica pacientes, tá? Então uma clínica ela tem pacientes, né? OK? E aqui nós temos uma tabela clínica também, né, gente? Não podemos esquecer disso. A clínica vai ter um nome, ela vai ter um CNPJ, um endereço, etc, né? E vai embora, tá? Então, ó, sempre vai ter clínica, clínica médicos, clínica pacientes e vai embora, tá? Então, o que mais nós temos aqui? Convênios, procedimentos, convênios, né? Vou botar aqui clínica, convênios. Convênio ele vai ter um nome, né? Obviamente. Ele vai estar ativo ou não, etc. E aí vai embora, né? Então, aqui, mas por aqui já dá para entender um pouco aqui. Depois a gente continua aqui colocando as outras coisas, né? Então, uma clínica. Então, a clínica ela vai ter médicos, né? Então, na tabela médicos, o que eu preciso? Clínica médicos. Eu preciso, claro, do nome desse médico, né? Se o médico for um usuário, já não seria essa tabela aqui, tá? Você teria que criar na tabela usuários, mas enfim, né? Só para exemplificar aqui. Então, o médico vai ter um nome, o médico vai ter um CRM, né? Vai embora, né? E ele vai ter aqui uma clínica que atende. Aí sim, eu poderia usar, né, a tabela clínica, só que eu usaria lista,
Então aqui eu usaria lista, porque pensa comigo, quantas clínicas esse médico pode atender? 1000? Ele não vai atender 1000 clínicas nunca na vida, né? Ele vai, ao longo da sua vida, de repente vai passar por várias clínicas, mas não tem como ele atender 1000 clínicas ao mesmo tempo, né? Então pode ser uma lista, neste caso não tem problema, pode ser uma lista, tá? Então um médico ele vai ter uma lista de clínicas que ele atende. Então por aqui você já começa a entender a relação de clínicas, né? Agora, por exemplo, digamos que ele seja proprietário de clínicas. Acontece, né? Vários médicos são donos de clínicas, né? Então, nós podíamos criar aqui outra tabela dizendo assim, clínicas proprietário ou sócio, enfim, né? O nome que você quiser dar, é importante que você entenda isso aqui, né? E vai ser uma lista de clínicas também. Mas como assim, David? 2 tabelas com lista de clínicas? Sim, você pode usar perfeitamente isso e isso é maravilhoso. Por quê? Porque você pode ter aqui 5 clínicas que ele atende e você pode ter uma clínica que ele é proprietário ou 2 clínicas que ele é proprietário, entendeu? Então esta é a essência. Você pode usar listas sem problema desta forma, tá? E aí quando você vai inserir, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e você vai em AppData, vamos inserir uma clínica aqui, clínica moderna. Pronto, clínica moderna e nós temos aqui a outra clínica Esperança. Tá? Beleza. Então nós temos aqui 2 clínicas, certo? Na clínica, pensa comigo, eu poderia ter uma lista de médicos, concorda? Poderia sim, sem problema. Médicos que atendem, né? Posso ter sim uma clínica médicos, uma lista de clínicas médicos. Então vejam que agora as coisas estão começando a fazer sentido. Então eu vou ter na clínica uma lista de médicos, eu vou ter no usuário uma lista de clínicas, sabe? Então com isso eu consigo moldar o sistema, consigo fazer umas buscas bem bacanas, aí vai ficar bem legal, tá? Dentro da clínica também eu posso ter uma lista de procedimentos. Lista de procedimentos que eu vou fazer, né? Então eu venho aqui, acho que eu não criei ainda, né? Mas convênios, vamos botar aqui convênios. Quais são os convênios, né, que essa clínica tem? Pode ser uma lista. Por quê? Porque não vai ser 1000 convênios, né? Concorda comigo? Sei o que? Um máximo 50, 100 convênios, né? E aí agora eu vou tentar cometer um erro aqui, tá? Eu tenho uma tabelinha chamada aqui, ó, pacientes, né? Tá vendo? Pacientes. Aí agora eu venho aqui em clínica pacientes, né? Vamos botar um nomezinho aqui nele só pra ter, né? Aí agora dentro da clínica eu vou ter uma lista de pacientes, concorda? Pacientes, né? Lista de pacientes, beleza? Certinho ou não? Tá certo ou tá errado? Responde pra mim. Ah, você respondeu que tá errado, né? Claro, com certeza tá errado. Porque uma clínica, ela pode ter muito mais que 1000 pacientes. Então não pode usar, tá? Então isso aqui está errado, beleza? Então, ó, isso aqui está errado, tá? Então não pode fazer uma lista de pacientes. Então eu vou deletar, ok? Já dentro de paciente, lembrando que eu sempre preciso ter a clínica, tá? Clínica que passei, né? Sei lá, clínica que passei. Clínicas que passei. Clínicas que passei. Uma lista de clínicas, pode ser, não tem problema. Porque dentro do paciente, ele vai ter várias clínicas que ele vai passar ao longo da vida dele, né? Então, show de bola, não tem problema. E lembrando que aqui, né, gente, ele tem que estar ligado ao teu sistema, né? Então, se você tiver 1000 clínicas, será que esse paciente, ele vai passar pelas 1000 clínicas? Não, né? Não vai rolar, entendeu? E aí agora, meus queridos, isso daqui fica muito fácil de você coordenar, de você acertar. Então, lista é isso, você tem que tomar cuidado, é um recurso bem bacana do Bubble, né? Onde você pode ver aqui uma lista de clínica, uma lista de usuários, uma lista de administradores, entendeu? Você pode colocar aqui quem são os médicos, quem são os atendentes, quem são os laboratórios, cara. Então o mundo ele fica muito mais fácil, você segue essa mesma linha, então fica tudo mais fácil de você fazer, né?
Então o mundo é o limite, né? Então não tem limite para sua criatividade. Mas é importante que você entenda isso, tá? Lembrando que pacientes, né? Ó, pacientes, ó. Então na hora que você vai inserir um novo paciente, aí você vai colocar aqui, por exemplo, o nome de Maria da Silva, né? Clínicas que passei, Esperança. Ah, bom, aqui eu acho que não. Eu vou ter que trocar aqui, tá? Eu tenho aqui o nome da clínica. Clínica. Tá aqui. Pronto, agora sim. Então eu vou ter que trocar aqui, ó, o nome, né? Então, ó, eu venho aqui em Change Search Field. Eu quero que apareça o nome dos convênios, o nome das clínicas, né? Então eu venho aqui em Change, né? Clínica, convênios, nome. Eu quero aqui clínica também que chame pelo nome, senão eu não consigo digitar Esperança lá na busca, né? Daí eu não consigo salvar direito, tá? Então vamos lá, então vou de novo aqui em paciente. Agora sim, eu vou inserir um novo aqui. E se eu digitar aqui Esperança, já vem, ó. Então Esperança e a outra é Moderna, né? É isso? Então eu tenho, ó. Então esse paciente, a Maria da Silva, passou, né? Foi atendida nessas duas clínicas, então tá legal. Então esse paciente aqui, o Alberto, foi atendido na Clínica Esperança. Então tá tudo certo, ó, agora tá bacana. Porque não vai passar de 1000 clínicas, né? Agora, cada paciente... Aí quando você vai fazer uma busca no grupo repetidor, né? Vai fazer aqui, Repeating Group, né? Primeiro eu vou pegar aqui... Eu já tô me empolgando aqui, né? E tô fazendo coisas demais aí. Não tem necessidade, mas eu vou fazer aqui rapidinho para vocês verem. Então eu quero listar todas as clínicas. Eu costumo botar aqui RG, que é Repeating Group, né? Clínicas. Então RG Clínicas, eu vou botar 2 e vou botar um texto aqui, certo? Então na clínica tal. Vou pegar aqui o nome da clínica, tá? Só pra gente exibir. E dentro deste grupo repetidor, eu vou colocar a lista de pacientes dessa clínica. Olha que barbada. Peraí, vamos abrir mais aqui. Show de bola. Agora eu venho aqui. Então eu quero exibir aqui também os pacientes. Então o que eu tenho que fazer? Outro grupo repetidor, tá? Na primeira célula, sempre na primeira célula, tá? Então RG pacientes. E aí eu vou colocar aqui pacientes. E aí aqui, ó, eu faço uma busca por pacientes onde a clínica que passei contém a célula atual. E vai funcionar perfeitamente, tá? Eu só vou pegar e vou botar ele aqui, full list, né? Cuidado com full list, tá? Se tiver 1000 registros, vai mandar exibir 1000 registros, o Bubble vai reclamar, tá? Então você toma cuidado com full list. Como são poucos dados aqui, eu só estou usando ele para isso, tá? Então vamos lá, nome. Então aqui, pessoal, olha que bacana. Nós já vamos ter aqui uma lista de clínicas e pacientes, ó. Usando lista mesmo, ó. Olha que bacana. Tá? Então é assim, ó, a mesma Maria da Silva tá aqui, ó, tá nas duas, beleza? Então é assim que você vai relacionando, né? Então não precisa você fazer lista para tudo. Então se você tem um registro aqui, que nem eu botei aqui, paciente, clínicas paciente, né? Então, ó, o nome dele e as clínicas que ele passou já é suficiente. Você não precisa entrar na clínica e colocar lista de pacientes, beleza? Então, espero que você tenha gostado, né? E aí eu vou deixar o link desse editor aberto, né? Se você quiser depois ver. Eu não terminei esses outros aqui, mas de repente se eu continuar seguindo essa linha aí, eu vou colocar também, eu vou terminar essa parte aqui para vocês entenderem a estrutura de banco, tá? Mas é isso, né? Espero que tenham gostado aí e fiquem atentos aos próximos vídeos aí, tá? Grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.